Fala galera, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio aqui do Handcast, tá? E a gente vai falar muito aqui sobre empreendedorismo, sobre como você pode ganhar mais dinheiro, tá? Vou trazer aqui sempre pessoas aí para ajudar vocês nesse processo de enriquecimento, cara. Essa é a palavra certa e não tenha preconceito com essa palavra, tá? Enriquecimento, essa é a meta. Mas se liga, ó, hoje, no primeiro episódio especial, claro, eu trouxe um cara aqui que eu conheço ele desde que ele nasceu, tá? Porque eu nasci primeiro, eu tô com 25 e Elcio está com 23 anos, né? E o cara é especialista em comunicação, porque, cara, se liga, esse é o princípio fundamental, é você se comunicar bem, é você levar informação, levar mensagem e fazer com que a outra pessoa entenda. Mas eu vou deixar o cara falar que o cara é especialista nesse tema. E aí, El, seja muito bem-vindo aqui, se apresente aí e manda ver aí. Pô, valeu, Anderson. Primeiro, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que trazer ou levar conteúdo de qualidade para a massa é algo extremamente importante, porque a turma tem consumido muito conteúdo que não presta e a visão fica muito limitada. Então, parabéns aí por esse Handcast, né, por esse programa. Bom, pessoal, eu me chamo Rielso Almeida, sou formado em administração de empresas e tenho atuado no empreendedorismo já há algum tempo. Eu iniciei no empreendedorismo em 2014. E eu estava até tentando lembrar se eu empreendi primeiro ou se foi você. Quem foi, Anderson? Tu começou em que ano? Eu acho 2013, cara. 2013 acho que foi minha primeira... Pronto, então tem aí um ano a mais. Eu iniciei no empreendedorismo com a empresa de consultoria e montei uma consultoria voltada para empresas, consultoria empresarial. Em seguida, eu comecei a trabalhar com cursos abertos. Depois, eu trouxe uma faculdade, EAD, e algo mais recente, eu comecei a entrar no segmento de construção, realizando um sonho aí de algumas famílias. E tem sido uma experiência fantástica, árdua, né? Não é fácil dizer que florear aqui, não. Empreendedor trabalha pra caralho, né? Então trabalha muito. Tem algumas pessoas que têm uma visão do empreendedorismo, eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar mais não. Romântica, né? Mas é extremamente satisfatório. E para mim é uma honra estar aqui participando do Handcast. Show de bola. Eu tenho uma coisa para mim mesmo que é o seguinte, cara. Se a gente pegar aí, sei lá, eu vou falar de um salário médio a nível de diretoria nacional, pela Caption Online, ela é em torno de 30 mil reais que um diretor de empresas ele recebe no Brasil. Lógico que vai ter empresa aí que paga bem mais, absolutamente. Sim. E outras empresas não vão pagar tanto, então o salário médio para diretor é esse. No meu ponto de vista, cara, o que é que acontece? Um diretor de uma empresa, principalmente quanto maior o nível dela, o cara trabalha muito menos do que o empreendedor, cara. O cara tem suporte para tudo, o cara tem suporte para qualquer coisa que ele vai fazer, ele tem uma pessoa para ajudar. O empreendedor é ele. O empreendedor é o marketing, é o cara. É negociação, é o cara. É venda, é o cara. Ou seja, ele tem que ter um controle, uma habilidade muito grande. Então, o que é que eu costumo dizer? Cara, se o teu negócio não fatura pelo menos 35 mil, você tem que começar a repensar o que é que você está fazendo. Esse é o primeiro ponto, não é verdade? Isso. Agora, para a gente falar de grana, vamos primeiro falar aí de comunicação. Vamos falar aí de como é que você consegue habilidades aí de comunicação. E manda aí, qual a importância da comunicação aí no empreendedorismo e de modo geral, aí, até para a vida mesmo. De maneira geral, o sucesso financeiro de um profissional, 15% atrela-se ao conhecimento técnico. Então, o conhecimento técnico, aquilo que ele faz, sei lá, se é tijolo que ele está produzindo, se é celular, se é microfone, 15% representa o sucesso financeiro daquele profissional. 85% refere-se à habilidade de comunicação. Então deixa eu só reformular. 15% do sucesso financeiro de um profissional atrela-se ao conhecimento técnico, 85% atrela-se à habilidade de comunicação. É o cara como lida com essa engenharia humana. Porque você se comunicar, tem algumas pessoas que pensam que se comunicar é dom. Não, a pessoa nasceu sabendo se comunicar. Comunicação é técnica, oratória é técnica e se bem aplicada ela te leva para o topo. Nenhum empresário de sucesso, ele conquistou o sucesso, conquistou o topo sem saber se comunicar. Eu não estou falando que todo mundo deve se comunicar da mesma forma, claro. Cada um vai ter o seu estilo de comunicação, vai ter a sua identidade, mas a comunicação ela é essencial para o sucesso de qualquer profissional, independente do segmento que ele atue. Caramba, é forte, é forte. 15% é da habilidade que o cara tem, seja lá o que ele faça. 85% é atrelado à
comunicação, a capacidade de comunicação, não é isso? Perfeito. Ou seja, a gente vê, cara, que é aquela questão, por exemplo, a responsabilidade de se comunicar é do emissor. A pessoa receptora lá que está recebendo a informação, se ela não entender, ainda assim é responsabilidade do emissor. Ele é que precisa certificar, não é isso? Se ela entendeu, se ela compreendeu ou não. E você falou um ponto aí que eu achei importante pra caramba, que é o seguinte, se a gente pega aí o papel de líderes, o papel de gestores, o papel de empreendedores e tal, porque o cara precisa ter uma habilidade de comunicação muito grande, como você falou. Nenhum cara que eu de fato aqui consiga lembrar, o cara conseguiu chegar ao topo sem liderar pessoas, sem gerenciar, sem ter uma capacidade de comunicação. Não é isso? Perfeito. A liderança, Anderson, eu coloco a liderança como a capacidade de influenciar pessoas, de influenciar no comportamento. Quando a gente observa isso, é interessante porque o líder ele tem a capacidade de fazer com que uma outra pessoa faça algo mesmo sem gostar. Então, sei lá, o cara vai para o exército, ele se espelha ou se inspira em um líder, que o líder vai dizer o seguinte, olha, tu ir para a guerra e entregar a tua própria vida em prol da pátria vale muito a pena. Isso entra na cabeça dos militares e o cara vai com o maior prazer, a maior garra. Porque alguém teve a capacidade de influenciar o comportamento. Quando a gente puxa para negócio, eu acho interessante. Dentro das empresas existe uma guerra, essa coisa de hora extra. As pessoas hoje, pela legislação do Brasil, elas só podem fazer 2 horas extras no máximo por dia. E quando faz, às vezes o funcionário ele sai criticando. Pô, a empresa pediu para eu ficar mais 1 hora, mais 2 horas, eu tive que fazer isso, etc. Quando você pega uma pessoa com habilidade de comunicação, o cara passa 10 horas trabalhando em uma empresa, considerando 8 horas diárias mais 2 horas extras. E quando ele se envolve com eu vou pegar o exemplo do carnaval que existe no Rio de Janeiro nas escolas. O cara trabalhou 10 horas na empresa, ele passa mais 6 horas, 8 horas trabalhando numa escola de graça. Não, ele está reclamando da empresa porque está recebendo 2 horas extras e está achando ruim. Mas ele trabalha de graça com o maior prazer, com a maior satisfação. É o que as igrejas fazem, nada contra. Respeito total, que tenha muitos voluntários, mas as pessoas têm que entender que ali existe uma liderança e essa liderança está influenciando o comportamento. Liderança é isso, influenciar no comportamento das pessoas. Fazer com que essas pessoas façam aquilo que ela não gostaria de fazer e vai fazer de maneira apaixonada. A gente pega aí nesse contexto aí de o poder da influência, até pela parte militar e etc. Tem o exemplo aí de grandes oradores, claro, tiro a ideia completamente, Perfeito. Mas eu estou falando da capacidade de oração. A gente pode pegar aí, cara, Adolf Hitler, por exemplo, como um excelente orador, e o cara vê o que o cara conseguiu fazer num período, Gelson, onde não tinha isso aqui. Isso aqui não existia. O cara falava para uma massa, para uma multidão, o cara moveu uma guerra mundial e não tinha internet. Puta merda, imagina se hoje esse cara tivesse vivo, com a capacidade de comunicação que o cara tem. O que iria conseguir, né? É impressionante. Quando a gente traz até no contexto bíblico, né? Na época dos discípulos, na época de Cristo, na época dos discípulos de Cristo, não tinha toda essa tecnologia que nós estamos aqui. E daí uma pregação de Pedro, salvo engano, se converteram, sei lá, 5.000 pessoas. E eu fico imaginando se Pedro tem um microfone e uma caixa de som. Capacidade de... Isso é influenciar comportamento, né? A liderança é impressionante. E grandes oradores aí com comportamento, se a gente pegar Martin Luther King, por exemplo, I have a dream, ou seja, o cara com uma ideologia, uma capacidade de oratória tremenda, o cara conseguiu mudar as leis do que é considerada a maior nação do mundo, né? Ou seja, tudo a partir, claro, do poder de comunicação que o cara tinha, né? Ô Anderson, e vale destacar também, por exemplo, a gente está citando alguns feitos históricos de muito impacto, né, até os dias atuais, mas o cara que, sei lá, trabalha como eletricista predial, o cara que trabalha na oficina, o cara que trabalha na barraca, seja lá o que for, esse cara, ele precisa se comunicar bem. Esses dias eu tive uma experiência, eu fui em um comércio, e quando eu cheguei lá, eu perguntei, cara, qual o preço disso? O cara olhou, não respondeu, porque tinha muita gente, como quem diz, espera aí a fila.
mas eu não estava pedindo, eu estava perguntando o preço para saber se eu ia pedir ou não. E o cara deu as costas e eu fui embora, cara. Perdeu o cliente, porque não teve a capacidade de comunicação. O que eu quero ressaltar é que se você está em uma grande empresa, a comunicação ela é extremamente importante. Mas se tu está em um trabalho simplório, se tu está como autônomo, se tu está como MEI, seja lá o que for, tu tem que ter essa capacidade de comunicação. Isso é fundamental, independente da função que você exerça, independente do segmento que você atue. Agora se liga numa coisa importante. Como eu disse pra vocês, eu vou sempre trazer aqui pessoas que trabalham com isso, cara. Pessoas que entendem e estão com skin in the game. Ou seja, o cara tá no jogo, meu amigo. O cara tá com a pele dele dentro do negócio. E aí, Rielso, desde quando somente ensinar sobre comunicação você já atua nesse mercado? Cara, especificamente de comunicação eu iniciei em 2016. Eu atuo em cargo de liderança desde 2004. Comecei a prestar consultoria. Ou seja, desde 2004 influenciando pessoas a fazer aquilo que elas não desejam. Eu lembro, Anderson, meu primeiro desafio foi uma empresa, né, lá da região de Petrolina, do Vale do São Francisco, onde é muito forte a questão da agricultura de maneira geral, né, e eu fui trabalhar com uva. E na época eram 95 funcionários e período de safra isso ia um pouquinho acima de 300. E era impressionante, porque foi meu primeiro emprego formal, né? Meu primeiro emprego CLT. E o primeiro emprego eu já tinha esse desafio. Então, desde o primeiro emprego até os dias atuais, liderando pessoas. E trabalhando com comunicação especificamente desde 2016. E aí, se a gente fosse aí agora, por exemplo, o cara que está assistindo a gente, a mulher que está assistindo a gente, a pessoa que está assistindo a gente aí agora, se você pudesse dar aí 3 dicas essenciais de como é que essa pessoa pode melhorar a comunicação dela, ou como ela pode se comunicar de forma mais assertiva, o que é que você diria aí como o start? Vamos lá. É extremamente importante que você observe bem o corpo, né? A tua postura ela é extremamente importante no processo de comunicação. Porque na comunicação você precisa entender, né, o que está sendo dito, porém você precisa enxergar também o que não está sendo dito em palavras. E de repente tem muita coisa no nosso dia a dia que a pessoa às vezes chega e diz, como é que você tá, fulano? Tá bem? A pessoa diz, eu tô bem. Ela está falando uma coisa verbalmente e o corpo dizendo outra, né? O corpo contradizendo aquilo que ela está afirmando. Então, linguagem corporal, Anderson, na comunicação é o que existe de mais importante. Então, primeira dica, estude sobre linguagem corporal. Se policie com a linguagem corporal. Um outro fator que eu acho extremamente importante, que muitas pessoas não percebem, é a questão da tonalidade. É a tonalidade, é a velocidade, é o volume que você utiliza. Então, se eu vou estar falando com a outra pessoa, de repente eu utilizo aquela tonalidade branda, mansa, eu não vou conseguir chegar para uma equipe e dizer, equipe, vamos dobrar a meta. A equipe não vai dobrar a meta. Porém, quando eu chego com entusiasmo, com a tonalidade acima, fica muito mais fácil de influenciar no comportamento das pessoas. E claro, só um acréscimo, quando a gente fala de linguagem corporal, existe muito a técnica também de você criar conexão, né? Estamos conversando um de frente para o outro e tal. Se eu mudar o lado da cadeira aqui, já vai ficar estranho, eu já criei uma barreira. Então, quando eu converso com uma pessoa, é interessante que eu esteja fazendo como se ela estivesse olhando no espelho. É o que nós chamamos do espelhamento. Isso fica muito mais fácil de influenciar no comportamento. Se eu estou em uma negociação e a pessoa está encostada na cadeira, eu preciso estar argumentando, porque ela não está decidida em comprar. A partir do momento que a pessoa ela inclina o corpo para frente, aí eu tenho que parar de falar e pedir para ela assinar o contrato, porque ali ela está decidida a assinar o contrato. Então isso entra na questão da linguagem corporal. E por fim, né, já que você pediu 3, eu diria, primeiro, linguagem corporal, segundo, tonalidade, e o terceiro, eu destacaria a questão da aparência. O que tua veste, o que teu cabelo fala por você é uma coisa impressionante. O ser humano, ele olha para uma pessoa, o cara,
enquanto professor, eu ministrei aula em algumas faculdades e eu senti isso na pele o tempo todo. Eu entrava em uma sala, antes de dar boa noite, o pessoal já estava julgando. Achei metido, achei inteligente, eu acho que não vai dar certo, eu acho que o cara não esperou nem dar boa noite. E como foi que ele chegou àquela conclusão? Apenas pela tua aparência, a forma que você se veste, a forma... Também comunica. O teu cabelo comunica. Você não emitir uma palavra. A pessoa olha para você, olha para o teu cabelo, está comunicando alguma coisa. Então, isso também é extremamente importante no processo de comunicação. Top. Excelente, excelente. É a história daquele professor que ele chega lá na faculdade e faz assim: alguém, ó, o assunto é esse aqui, eu espero que estou extremamente motivado a dar essa aula para vocês. Alguém, né? Ou seja, ninguém compra aquele professor porque, cara, não é aquilo que ele passou. E, de fato, os professores que me marcaram, eles tinham um poder de oratória muito forte, principalmente, é um tema que eu quero puxar o segundo agora, que é a questão do storytelling. Então, por exemplo, contar história, eu considero sendo um dos principais pontos da tomada, ou de prender a atenção da audiência, daquela pessoa que está ali. Ou seja, quanto mais história você conta, e aí eu posso citar alguns exemplos. Gramado, por exemplo, quando eu estive lá para visitar uma vinícola, o que eles mais fazem antes de vender o vinho é vender a história daquela vinícola, da família e etc, e coisa e tal. E a partir dali eles começam a contar de quando vieram da Europa, os avós, os bisavós e etc. E essa capacidade de storytelling, por exemplo, ela vai trazer a gente para muito próximo do produtor, daquela pessoa que está levando aquele conteúdo. E aí, fala pra gente aí essa questão aí do storytelling, como é que isso impacta na comunicação? Anderson, eu acho isso super interessante. Eu vou citar alguns exemplos de empresas e depois a gente chega em pessoas. Quando a gente olha para empresas que eu me refiro ao comércio de maneira geral, por exemplo, tem o São João de Caruaru, conhecido como o maior São João do planeta, o maior São João que existe nessa terra. Ok, você vai no Alto do Moura, né, um ponto turístico durante o período de São João, lá em Caruaru. Você vai no Alto do Moura, você escuta a história do mestre Vitalino, você vai conhecer todo onde ele nasceu, como ele viveu, quem eram os familiares, quais as características de cada um, o que ele produziu, como ele produzia, quanto ele faz. Você vai conhecer toda a história. E esse lugar, eu particularmente, eu acho um local bacana, super interessante, principalmente no sentido de economia, mas você vai, Anderson, porque o local tem uma história bacana, você vai para um restaurante desconfortável, come uma comida razoável e paga caro. E faz isso por quê? Porque tem uma história. Então, comercialmente é um negócio incrível. Comercialmente é um negócio incrível. Se eu me colocar no lugar do empreendedor, show, parabéns por isso. Se eu me colocar enquanto consumidor, cara, é desconfortável. A comida não vale aquilo que está cobrando, mas tem uma história por trás. Eu pego na cidade de Belo Jardim, né, nossa terra natal, você pega o Grupo Moura, todo funcionário que entra, ele conta a história de Dr. Edson. Olha, Dr. Edson, quando pensou em fazer bateria, existia um carro na cidade. Por quê? Quando ele conta a história de Edson Moura, o funcionário ele se sente pertencente àquela história. E ele dá o máximo de si para atingir os melhores resultados. Porque teve uma história. Então, se eu quero conquistar um público, se eu quero conquistar uma pessoa, se eu quero influenciar no comportamento de algumas pessoas, eu tenho que contar a história. Então, eu preciso estar atrelando o que eu estou falando com algumas experiências que eu tive. E essas experiências, essas particularidades, acabam conectando o público àquilo que você está querendo e se torna muito mais fácil de influenciar, seja lá no que for, no que você estiver apresentando, no que você estiver vendendo. Então, contar história hoje é fundamental, principalmente para os empreendedores, né? O empreendedor, quando ele chega, ele diz, eu trabalho com isso, eu me apresentei agora e só eu tenho um negócio, tá lá. As pessoas estão um pouco se lixando. Mas se eu contar uma história dizendo que trabalhei em uma empresa, em uma multinacional, e comecei a entender que aquelas ferramentas que eu utilizava naquela empresa poderia contribuir com a comunidade que vinha sofrendo com pequenos negócios, e que eu tive essa ideia, eu começo a envolver mais pessoas nessa história do empreendedorismo. Então isso atrai muito mais do que você só apresentar a empresa que você trabalha ou que você empreende, digamos assim. Perfeito, perfeito. Ou seja, aprenda
a contar a história do teu negócio. Aprenda a unir a tua história e a história do teu negócio para você poder prender a tua audiência e você ter mais sucesso no negócio, não é isso? Exatamente. E aí a gente está chegando aí ao final aí desse primeiro podcast. A ideia de fato é que ele seja curto. Vamos ter mais de uma vez por semana, mas a ideia é de que ele seja curto para que você possa consumir aí esse conteúdo enquanto você estiver livre, cara, fazendo aí alguma coisa e aí unir o útil ao teu ponto aí auditivo, tá? E aí fazer crescimento. E aí, Elcio, mais uma vez aqui eu quero agradecer aí a sua presença e de fato deixar aí 2, 3 minutos aí à vontade para você apresentar aí o teu negócio, como é que as pessoas entram em contato com você, quais são os principais produtos que você tem, mentoria, etc. A gente está agora na pegada política e aí a capacidade que o político tem que ter e a quantidade de gente que a gente escuta aí, nós ramos, nós fumo, é impressionante, cara. Eu entendo que o candidato ele precisa falar a linguagem do povo, mas ele tem que se fazer entender, não é verdade? Então manda ver aí, pode deixar aí como é que as pessoas te encontram aí. Anderson, às vezes eu vejo, principalmente nesse período eleitoral, né? Eu vejo muitos discursos que às vezes eu dá vontade de chegar para a pessoa e dizer, cara, Parabéns, foi uma merda. Parabéns. Para de passar vergonha, né? Aprende a se comunicar e vai dar teu show, cara. Comunicação é técnica, não é dom. Desenvolve, tu tem essa possibilidade. Então tem pessoas que vão falar em público e fica com medo, tem pessoas que a voz não consegue colocar uma tonalidade, quando vê muita gente já fica tremo. Para de passar vergonha e desenvolve essa habilidade. E por incrível que pareça, ou não, né, que o medo de falar em público é um dos maiores medos da humanidade, mas hoje o curso de oratória é um dos cursos mais requisitados na Almeida Consultoria. Além do curso de oratória, nós trabalhamos também com mentoria para políticos. Né? Então esses políticos que querem desenvolver, ou que precisam desenvolver a habilidade de comunicação, é uma oportunidade incrível. Se tu quer ganhar, se tu quer ser eleito, aprende a se comunicar primeiro. Se tu não sabe se comunicar, retira a tua candidatura, porque tu só vai passar vergonha. Tu pode até ganhar uma mixaria, mas tu não vai enricar com isso. Então não sabe se comunicar, sai da política. Mas se tu quer ser eleito, aprende a se comunicar para convencer a população a votar em você. E se, claro, se quer aprender a se comunicar, R Almeida Consultoria é o melhor caminho. Você pode nos encontrar @r.almeida.consultoria e lá vai ter nossos contatos, site e tudo mais. Top. Aí a gente pega aí sobre o último fechamento aí da política. Cara, se a gente for perguntar e ver aí o que é que tem de comum entre Bolsonaro, Lula, cara, Nicolas e outros tantos aí que foram eleitos, é a capacidade de comunicação, né? Capacidade de comunicação. E os que não foram eleitos, a gente já sabe também que é a falta de capacidade de comunicação. Que é o déficit, né? Que é a falta dessa competência. Né? Considerando que competência é a junção do conhecimento, habilidade e atitude. Então, soube se comunicar, vai ter sucesso. Se não sabe se comunicar, vai passar vergonha. Para de passar vergonha. Então, galera, chegamos aí ao final. Cara, o que é que eu vou pedir? Se inscreve aqui no canal, acompanha aí o nosso trabalho, acompanha aí o podcast, vem outras pessoas aí, Rielso vai estar de volta aí também. Hoje a nossa pegada aí foi comunicação, mas o cara é empreendedor e o cara tem muito conhecimento para passar, gestão empresarial. Tem um cara competente pra caramba aí na gestão de tráfego, Joel, vou trazer ele aqui também. Tem outras pessoas aí que a gente vai chamar para que vocês possam conhecer e crescer. Então, ó, segue, compartilha esse negócio, cara. A única coisa que a gente tá pedindo é pega o botãozinho aí, tu não vai pagar nada e compartilha, manda aí para os teus amigos para você aprender, se inspirar e tamo junto. No final, cresce todo mundo. Então valeu, tamo junto e até a próxima.